Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 25 de Marcos, capítulo 8. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe impôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Glória a Deus. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Eu queria compartilhar alguma coisa nesta palavra, querido, ou a partir desta palavra, porque é mais um episódio em que os evangelhos relatam que Jesus realizou uma cura, um sinal prodigioso, um milagre, algo tremendo. Mas diferentemente de muitas pessoas deste mundo, e de muitas vezes até mesmo de líderes cristãos que querem os holofotes, querem as câmeras, querem a mídia, Jesus, quando lhe trazem um homem cego, ele o leva para fora da aldeia, para uma experiência particular. Jesus tinha algo para aquele homem de maneira tão especial, que naquele momento ele achou por bem de removê-lo do meio da incredulidade dos outros. E levou aquele homem para fora da aldeia, conduziu aquele cego. Aquele homem já fora conduzido até Jesus e agora é levado por Jesus para fora da aldeia. Imagina alguém que está sendo levado de um lado para o outro. Talvez esse cego, como acontece com as pessoas que perdem a visão, desenvolvem algumas outras sensibilidades, como o tato, como a percepção, que lhe ajuda a se locomover. Mas isso é nos lugares onde ele está acostumado, na casa dele, no trajeto que ele faz. Talvez ele já tinha, quando ele estava no controle, de alguma maneira. Mesmo limitado, ele procurava se guiar, seja pela sua muleta, ou melhor, por bengala, ou com a vara. De alguma maneira, aquele homem se virava até aquele momento. Mas num dado momento alguém pega ele pelo braço e ele vai sendo levado para Jesus, e eu imagino que nesse momento aquele homem perde o referencial próprio, se tinha algum, para depender dos outros. Só que depois Jesus toma ele pelo braço e leva ele de volta. Se ele veio de fora da aldeia, por exemplo, agora ele é levado para fora. E eu imagino que ele estava literalmente perdido naquela situação. E então Jesus passa saliva nos olhos dele. Bem estranho, né? Hoje as pessoas estão dando óleo ungido, se é que o óleo pode ser chamado de ungido, porque o óleo é para ungir, né? A unção é a ação do óleo. Então, como ungir o óleo, é uma outra expressão para se questionar. Mas estão distribuindo todo tipo de água, de óleo, de tudo quanto é coisa. Eu ainda não vi ninguém na televisão distribuindo saliva do pregador aí. Leve um vidrinho de saliva, né? Que o cuspe santo vai curar vocês. Essa ainda não pegou. Mas Jesus faz isso, ele passa saliva nos olhos daquele homem. E depois Jesus faz uma pergunta: o que você está vendo? O que vês? E querido, não quero hoje trazer apenas uma parábola, ou melhor dizendo, uma ilustração, uma história bíblica de milagre, de um milagre. Mas eu quero fazer a pergunta de Jesus para você: o que você tem visto? O que você está vendo? Talvez você possa dizer: olha, eu estou com meu óculos, eu estou vendo tudo direitinho.
Ou eu nem preciso de óculos, eu tenho uma boa visão. Mas essa pergunta, querido, precisa ser levada um pouco mais adiante, levada de uma maneira um pouco mais espiritual. Eu quero saber qual tem sido a sua visão, o que você tem visto. Jesus, a Bíblia diz que ele tocou saliva sobre os olhos daquele homem, o tocou, e a Bíblia diz que ele recobrou a visão. E Jesus pergunta a ele o que vê, e ele disse, eu vejo os homens. Já foi algo maravilhoso, ele podia distinguir vultos, ele podia distinguir pessoas, ele sabia que eram homens. E ele diz, eu vejo os homens, mas eu estou vendo como se fossem árvores andando. Se ele não via antes, como é que ele sabia que parecia com árvores? Talvez porque tenha perdido a visão e a lembrança, talvez porque associou aquilo que via, a experiência que ele tinha do tato, de alguma coisa rígida e sem uma definição. O que é interessante é que a Bíblia diz que ele já estava vendo, mas ele não via da maneira adequada, não era perfeito ainda. É uma experiência de Jesus curar e não ficar bom. Vocês já viram isso? Deus fazer alguma coisa e não ficar bom? Porque não estava bom ainda. Estava maravilhoso. Se você pensar que era um cego e que recobrou, sei lá quantos % da visão. Mas ele ainda via de maneira distorcida. E Jesus então toca novamente nas suas vistas. E a Bíblia diz que ele foi restabelecido. E tudo via distintamente, perfeitamente. Aí sim ele estava perfeitamente curado. Eu quero fazer uma analogia com essa palavra, queridos, com a nossa vida. Muitos de nós somos aqueles que tiveram uma experiência com o Senhor, estávamos cegos no que se refere à visão espiritual, no que se refere a compreender a respeito da eternidade, da promessa de Deus para a salvação da nossa vida. Nós não sabíamos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Se sabíamos isso, era de ouvir falar, mas nossos olhos espirituais, o nosso entendimento não compreendia essas coisas. Era uma língua estranha à nossa alma, às verdades espirituais. Ou não era? Não é assim? Nós não compreendíamos. Eu me lembro bem, eu me lembro que eu ganhei, no exército uma vez, eu ganhei os Novos Testamentos, pequenininhos assim, distribuído pelos Gideões. É o Ministério Mundial de distribuição das Escrituras Sagradas, de Novos Testamentos, especialmente nos quartéis, nos presídios, hospitais, hotéis. Eles sempre colocam esses Novos Testamentos, e é um trabalho maravilhoso. E no exército eu ganhei, e não só um, porque quem não queria, ficava para mim. Eu sempre gostei de ganhar as coisas. Então, tinha 2, tinha 3, o armário eu abria, puxava o coturno, a bota de cima, caía o Novo Testamento na cabeça, no bolso dos paletós. Eu tinha vários ali, porque eu achava interessante, e novinho, cheirinho de livro novo, eu gostava daquilo. Só que eu abria para mim ler, como a edição, as folhas bem fininhas, as letras bem pequenininhas, e eu não entendia esse negócio de capítulo, versículo, era como se eu visse, mas não via. Não tinha começo para mim, todo lugar que eu abria era no meio. Eu nunca tinha o fio da meada, eu não conseguia, e aí eu desanimava na primeira instância, e era apenas um presente que eu tinha, mas eu não tinha compreensão. Mas quando, querido, você ouviu a palavra, quando eu ouvi a palavra de Deus, nossos olhos são abertos. Amém? E nós nos convertemos ao Senhor. E nós passamos a andar nos caminhos de Deus. Louvado seja Deus, porque os nossos olhos foram iluminados. Nossos olhos foram abertos. E agora nós temos uma visão da salvação. Só que eu quero dizer para você, queridos, muitos, infelizmente, ainda têm visto a realidade que os cerca como árvores andando. Muitos têm uma compreensão a respeito do Evangelho como promessa de salvação, como a promessa de um Deus que nos abençoa, mas a visão da sua alma ainda é distorcida e, por conseguinte, ainda que ele está sempre dizendo, olha que maravilha, eu era cego, agora eu vejo,
Graças a Deus, porque a minha vida é um milagre. Louvado seja Deus, a sua vida realmente é um milagre. Amém? Mas hoje eu quero dizer, querido, que ela é um milagre maior do que aquele que muitas vezes você tem visto. Com o passar do tempo, nós começamos, querido, a nos deixar tomar por uma visão ou por uma distorção dessa visão, em que nós começamos a ver mais problemas, mais dificuldades, do que aquilo que Deus quer abrir nossos olhos. E nessa noite, o Senhor quer tocar novamente os seus olhos. Amém? Jesus quer realmente tocar nos seus olhos novamente para uma nova visão. Em Apocalipse, no capítulo 3, repreendendo uma igreja que tinha nome de que vivia, mas ele diz: você está morto. Você precisa despertar. Você acha que é rico, mas na verdade é pobre. Eu quero te aconselhar que você compre o ouro para que você te enriqueças. Que você possa ungir os teus olhos com o meu colírio para que você possa ver. Querido, uma palavra não dada para o mundo. Uma palavra dada para a igreja, para um tipo da igreja. No capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse, nós encontramos o Senhor Jesus, através de João, envia 7 cartas a 7 igrejas que estavam numa região chamada Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. E entre essas, para Laodiceia, ele tem uma palavra mais dura. E querido, não é o caso de nós procurarmos saber qual é a igreja. É essa aqui, a da esquina de cima, a do outro lado. Mas hoje em dia, em todas as igrejas, em todos os lugares, tem crentes de todo tipo, daquelas igrejas. Tem aqueles que são fervorosos, mas são religiosos, perderam o primeiro amor. Tem aqueles que têm tolerado as coisas do mundo no meio da sua vida, da sua conduta. Misturado luz com trevas, tentando fazer um café com leite. Entre vida espiritual e vida do mundo. Mas essa igreja de Laodiceia e esse tipo de crente são aqueles que receberam uma exortação mais dura. Mas ainda assim, Jesus naquela passagem, nessa passagem, que nós encontramos uma das expressões mais ternas, mais carinhosas, mais amorosas da Bíblia. Jesus diz: eu estou na porta da tua vida. Eu estou à porta e eu bato. Se você abrir a porta, se você ouvir a minha voz, primeiro ele diz, e abrir a porta, então eu vou entrar. E eu vou comer com você, você vai comer comigo, nós vamos ter uma comunhão. É para essa igreja que ele diz: eu quero te dar um colírio para abrir os teus olhos. Querido, eu não estou dizendo que alguém aqui tem o perfil da igreja de Laodiceia. Mas eu creio que toda a escritura é útil e necessária para despertar os nossos corações, para abrir os nossos olhos. E eu quero pedir a Deus um despertamento do meu coração e uma renovação da minha visão espiritual. Você quer também? Esse é o propósito de Deus. Quando Jesus pergunta o que você vê, não é para te acusar na sua dificuldade, não é para contornar, para sublinhar as suas fraquezas, mas é porque Ele quer que você perceba, identifique, que você diga aonde é que você tem, qual é o seu problema, aonde você tem sido limitado na sua vida espiritual. Precisa ser sincero. Aquele homem estava vendo, ele poderia dizer: ah, Jesus, eu estou vendo os homens. E ele voltaria para casa com a meia visão. Mas ele diz: eu estou vendo como árvores andando. E Jesus novamente tocou nos seus olhos. Qual é a visão que você precisa, esta noite, ter um despertamento, uma cura? Qual a visão que você tem da situação que você tem vivido? Muitas vezes as pessoas sofrem tantas pressões, tantas lutas, que começa a dizer: ah, é tanta luta, é tanto problema, só tem problema, e a pessoa parece que só começa a ver problema. E a evidência disso é o discurso. Sabe qual que é o perigo da murmuração? Que a Bíblia condena tanto? É que ela tem elementos de razão. A pessoa que murmura, ela tem alguma razão.
Só que ela perde a noção, ela perde a sensibilidade, a percepção daquilo que é mais essencial. Por exemplo, se você tem enfrentado lutas, isso pode ser uma realidade, aparentemente justifica a sua reclamação da vida, mas quando você começa a reclamar, você perde a visão, o discernimento daquilo que é mais importante e essencial, que é que Deus está com você. E se você chegou até aqui, se você não sucumbiu, se você não afundou, se você não se perdeu, é porque Deus tem te sustentado. Amém? Há lutas, mas há um Deus que te sustenta. Há batalhas, mas há um que guerreia por você. O inimigo é forte, é gigante, mas não é maior do que aquele que é o teu general. Não é maior do que aquele que é o capitão das suas batalhas. Não é maior do que aquele que diz, eu sou o que luta as suas batalhas. Nossos olhos, querido, se nós começarmos a olhar para os problemas, é problema que nós vamos ver. Eu queria lembrar vocês uma passagem da Bíblia, de 2 Reis, capítulo 6. Se você não quiser abrir, não há problema, desde que você ouça com atenção. A palavra conta a respeito de um profeta chamado Eliseu. Eliseu tinha a visão de Deus. E uma visão tão clara, uma revelação tão clara, que quando o exército inimigo, quando o rei da Síria, lá no quarto dele, junto com os seus conselheiros, planejavam uma emboscada contra o povo de Deus, contra o rei de Israel, Deus mostrava isso para o profeta. E o profeta avisava o rei, rei, não vai por esse caminho porque tem emboscada aí. E o rei não ia, e a emboscada era frustrada. E outra empreitada militar contra o povo de Israel era tramada e Deus mostrava. E o profeta Eliseu desarmava essas ciladas. Desarmava cada uma delas. Quando você tem visão espiritual, querido, não importa quantas ciladas o diabo vem armar contra a sua vida, cada uma delas será destruída no poder do nome de Jesus. Se você tiver com o escudo da fé embraçado, você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno contra a sua vida. Não adianta ficar reclamando que o diabo está te flechando, que o diabo está te atacando. Ué, ele é o inimigo, você quer que ele faça o quê? Te mande flores? Não vai mandar. A não ser que sejam venenosas, para você cheirar e morrer. Não é? Salmo 118, o salmista diz, empurraram-me violentamente para me fazer cair. É claro, o inimigo não vai te empurrar só para brincar com você. Né? Como aquele amigo que faz com o outro, que faz de conta que vai jogar ele no buraco, mas segura ele. O diabo não é seu amigo. Se ele puder te derrubar, ele te derruba. Ele não vai te poupar 1 milímetro a mais do que o limite que Deus impôs para ele na sua vida. Se você está de pé, não é porque o diabo é menos ruim, é porque Deus é melhor. Não é porque o diabo perdeu a força, é porque a força de Deus na sua vida é maior que a força de qualquer poder contrário à sua vida. E Deus usava o profeta. Só que o rei da Síria foi ficando doido com isso. Quem é o traidor? Eu quero a cabeça desse cara que tem ido levar os meus planos para o inimigo. E alguém avisou para ele, não é ninguém não. Isso é porque tem um homem de Deus. Tem um homem de Deus que tem a visão de Deus. Querido, Deus quer fazer de você uma mulher de Deus, um homem de Deus, que tem a visão de Deus para a sua família. Qual a direção, qual a palavra? Mulher sábia, que tem discernimento espiritual e que pode com sabedoria, com humildade, com jeitinho, mas pode dizer para o seu marido o que é que está acontecendo no mundo espiritual ao redor dele. Ajudá-lo, despertá-lo, mostrar-lhe o que convém e o que não convém, como conselheira. Não como quem quer tomar o comando ou a direção da vida do seu marido, porque não é esse o propósito de Deus, mas mulher sábia que tem visão de Deus do que é melhor para a sua casa. Homem de Deus que tem a visão do que está acontecendo em redor, das circunstâncias que você tem vivido, daquilo que tem sido as razões da luta. Perceber, discernir. Sabe por que a gente sofre? Porque a gente toma decisão no escuro.
tantas vezes na nossa vida. A gente vai só pelo lado racional. Eu acho que isso vai ser bom. Acho que vai dar certo. E muitas vezes não consulta o Senhor. Não busca a visão de Deus. Deus quer abrir os teus olhos espirituais. Para isso, muitas vezes, precisa quebrantar o coração. Precisa fechar essa visão tão lógica, tão racional, de quem procura ver as coisas somente com a sua própria capacidade, com a sua própria experiência. Mas, bom, nessa história, quando o rei da Síria fica sabendo que era Eliseu, ele monta um pelotão, um comando de guerra, uma guerrilha, e manda um exército, um pequeno exército, atrás do profeta. E esse exército cerca o vilarejo onde ele estava. Eles viajaram possivelmente a noite toda. E chegaram onde o profeta estava no romper da manhã. E quando o ajudante do profeta e o profeta saem logo cedo, acordaram bem cedo. Quando eles saem para fora, a primeira visão que o ajudante do profeta tem era de o monte todo cercado de carros, cavalos, um exército. Sabe aquela ideia de olhar para um lado, você vê os inimigos à sua frente, você olha para o lado e fala, vou fugir para cá, aí você vê que tem outro tanto, você olha para a esquerda, tem outro tanto, a hora que você olha para trás, na esperança de um escape, de uma saída, de uma rota de fuga, e você vê que não há, você está cercado. Alguém já se sentiu assim, cercado por problemas? Alguém já se sentiu numa situação em que você vê que você não devia ter feito um negócio, e agora o negócio te prendeu? Você não devia ter feito um acordo, agora você está refém do acordo que fez, da palavra que disse. Alguém já percebeu que tinha que ter resolvido um problema e deixou para depois, agora não está tendo mais como? Quantas situações na nossa vida? Alguém já se sentiu numa situação em que parece que está tudo contra, dando tudo errado. E aí nós somos tentados. É aqui que eu quero que você abra os teus olhos. Porque nós somos tentados a descrever com a nossa boca. A Bíblia diz que na língua está poder de vida e de morte. A caneta que assina os contratos espirituais sob os quais a sua vida será regida, pelos quais você será subordinado e a sua vida estará sujeita, essa caneta é a tua boca. É a tua boca. Porque Deus tem um contrato, um testamento, um termo de aliança cheio de promessas para a sua vida. Se você assinar com a tua palavra, com a tua boca, as promessas de Deus, é as promessas de Deus que você vai ter. Amém? Mas se você, querido, olhar para aquilo que o diabo tem oferecido, uma visão de problema, uma visão de fracasso, uma visão de dificuldade, olhar em redor e falar assim, estou cercado, não tem saída. Foi isso que o jovem ajudante do profeta disse, ai meu Senhor, que faremos? Não tem saída. Alguém já disse, o que eu faço? O que eu faço? E às vezes, humanamente, querido, não há mesmo uma resposta imediata. Mas eu quero dizer, se você confia no Senhor, se você tem servido a Deus, se você pertence ao Senhor, Deus sempre abrirá uma porta para aquele que nele confia. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Amém? Deus vai abrir um caminho, né? Abriu o mar para o povo passar. Mas Jesus não precisou nem de abrir o mar, andou por cima. Então se Deus não abriu o mar para você, Ele vai criar um caminho sobre as águas. Mas Deus te convida para ter uma experiência, uma nova visão do sobrenatural. E Eliseu, o profeta, disse para o seu ajudante, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E é interessante porque ele não se refere apenas à quantidade de soldados que vieram para prendê-los. Mas ele diz, mais são os que estão com eles, talvez além daqueles homens havia também forças espirituais. Além dos soldados que vieram naquele afã de matar e destruir, havia um levante de Satanás. Mas o profeta diz, mais são os que estão conosco. O profeta via uma realidade, o ajudante via outra, os dois eram homens de Deus.
Nós todos somos homens e mulheres do Senhor, amém? Mas qual é a visão que nós temos tido da nossa própria vida? Nós muitas vezes, querido, nos focalizamos, nos fixamos num quadro da nossa vida, num momento. E às vezes o momento não é fácil, às vezes a situação é difícil. E é difícil mesmo. E você tem que simplesmente ficar firme e confiar. Porque esse momento vai passar. Essa situação vai ser transposta. O obstáculo, uma hora ele vai ter que ceder. A Bíblia diz que nós somos provados. E, se necessário, por um breve tempo, nós somos entristecidos com essas provações. Mas Pedro diz que é, se necessário, e por um breve tempo. Se eu permanecer na fé, eu sou aprovado. E a circunstância, ela vai ser transposta. Circunstância, vem de círculo, alguma coisa que está em redor. É o que está em redor. Literalmente, a circunstância é o que te cerca. Aqueles homens estavam cercados por problemas. Cada problema ali em volta tinha uma lança, uma espada, tinha uma arma de guerra, tinha um sentimento, um desejo de morte contra eles. E um sentimento de que nós pegamos, agora eles não escapam. E o jovem, que era cristão, que tinha uma visão, mas não era plena a visão. Estava assustado, enquanto que o profeta mantinha sua tranquilidade, dizia, calma. A Bíblia diz, não temais. Se fosse hoje, né, calma, né? Calma aí. Fica tranquilo. Mais são os que estão conosco. E vendo a aflição do seu ajudante, ele fez uma oração. Deus, abre os olhos dele. Abre os olhos para que ele veja. Abre os olhos. Abre os olhos para que ele veja. E a minha oração, meus queridos, olha para cá. A minha oração nesta noite, Senhor, abra os olhos espirituais deste povo. Abra os olhos espirituais daquele que ouve esta palavra. Abra os nossos olhos, Senhor. Nos dê uma nova visão, uma visão de longo alcance, uma nova percepção, uma visão do mundo espiritual. Para que nós vejamos que maior é o Senhor em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Deus na nossa vida, o Espírito Santo dentro de nós, do que tudo aquilo que se levanta contra nós. Querido, conforme a nossa visão, assim nós caminharemos. Se você não tiver nenhuma visão, você para. Se você tiver uma visão errada, você vai para o caminho errado. Mas se você tiver uma visão clara e bem definida daquilo que Deus tem para a sua vida, você não vai se abater. Vai parar de murmurar, vai parar de reclamar, vai parar de ficar listando problemas. Já pensou se eles começam a contar quantos soldados tinham contra eles? Na hora que ele começou o discurso, o que faremos? Eliseu já cortou logo a conversa, falou, fica quieto. Fica tranquilo. Mais são os que estão conosco. E aí o rapaz deve ter arregalado uns olhos para ele, para dizer, mais quantos? Nós dois? O povo desse vilarejo, velhos, mulheres, crianças, alguns camponeses, como que mais são os que estão conosco? Talvez você se pergunte, como que eu vou resolver essa situação? Como que eu vou consertar esse negócio que parece que deu tudo errado? Como que eu vou dar conta de superar essa situação? Como eu vou lá atrás e desfazer um erro que eu cometi e parece que não tem jeito? Você não pode voltar lá atrás, mas hoje você pode tomar uma atitude de consertar o que vier à sua mão para ser consertado. Se há relacionamentos que foram quebrados, você pode restaurar. Nada como uma palavra de humildade, de sinceridade. Nada como uma palavra que diz, olha, eu errei, me perdoa. A pessoa não vai, ela está com um discurso preparado para te mostrar o quanto você está errado. Você chama, marca uma conversa com a pessoa e ela vai, ele vem, né? Então eu vou jogar tudo na cara dele. Só que antes dele fazer isso, você dá a cara a tapa e diz, olha, eu errei. Eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Para com esse negócio, não, foi por isso, foi por aquilo, é porque você disse isso, porque você, não, eu errei. Me perdoa. Eu não quero ser, olha, a sua amizade é importante para mim.
né? Ou se é da sua família, se é o seu marido, se é a sua mulher, eu te amo, eu preciso de você, nós somos uma família, nós vamos superar isso junto, porque o Senhor está conosco. Essa é a atitude que Deus espera de você. É a atitude do profeta com o seu ajudante. Olha, fica tranquilo, Deus está conosco. Senhor, abre os olhos espirituais. E o jovem teve uma visão. Os olhos deles foram abertos. Ele viu carros e cavaleiros de fogo. Ele viu homens de armadura primeiro, mas agora ele vê anjos vestidos de fogo. Amém? Querido, e eu creio que nesta visão, esses anjos não estavam em redor do inimigo, estava em redor deles, entre eles e o inimigo. Aí ele, para ver o inimigo, ele tinha que primeiro ver o exército de Deus. Antes de você ficar olhando os problemas, Deus quer te mostrar o poder da promessa que Ele tem para a sua vida. O poder da graça dEle. Paulo, isso é tão importante, queridos, que Paulo, no capítulo 1 de Efésios, orando para a igreja de Éfeso, ele diz, eu oro para que o Senhor vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para que, iluminados os olhos do vosso coração, possam ver, possam conhecer, ter um conhecimento de Deus mais profundo, e saber que Ele tem um chamado, que tem uma grande esperança, que Ele tem uma herança gloriosa para a sua vida, e que o poder que entrou no túmulo e ressuscitou a Jesus da morte, que venceu o inferno, que venceu as trevas, todo o pecado da humanidade, que venceu toda a morte que aprisionava Jesus, o mesmo poder que entrou no túmulo ao terceiro dia e resplandeceu naquele túmulo escuro, úmido, frio, resplandeceu a luz da glória de Deus, e Jesus ressuscitou. Em Efésios diz que o mesmo poder opera em nós, os que cremos. Quando nós cremos, todo o poder da ressurreição está à disposição da nossa fé. Mas eu só vou ter essa fé se os meus olhos se abrirem para ver que isso é verdade. Quando eu estiver passando por sacrifício, por lutas, os meus olhos se abrirão para ver que eu tenho uma herança gloriosa com Deus, que nada, como ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, que toda tribulação desta vida não é nada para se comparar com o eterno peso de glória que está reservado para nós. Queridos, eu quero orar por isso agora, para que Deus abra os seus olhos e os meus olhos. Eu não quero me contentar. Quando a gente para de ter uma visão espiritual, nós começamos a explicar por que a nossa vida está de um jeito que não deveria estar. A gente passa a arrumar razões, a gente começa a justificar os problemas. É porque isso aí, problema de saúde é assim mesmo, é porque eu isso, porque aquilo, a pessoa vai se acomodando debaixo de uma problemaiada de doençada, que chega, às vezes nós podemos estar por uma questão de trabalho, questão postural, precisa de corrigir, precisa de fazer um exercício, precisa de fazer um tratamento, mas em toda situação nós precisamos crer que Deus é poderoso para restaurar a nossa saúde. Quanto mais se for uma situação que aparentemente está em causa, vem oprimindo a pessoa por todos os lados, e a pessoa não tem uma visão de que ela precisa tomar uma posição na vida e olhar para Jesus, se firmar nas promessas e começar a declarar que maior é aquele que está com ela. Maior é aquele que está contigo. Mudar a sua visão da situação. Outros começam a ter uma visão vitimista, uma visão de vítima da vida. Parece que todo mundo, para você é assim, para você não dá certo, tadinho de você. Está amarrado, tadinho do diabo, que vai para o inferno e vai ficar lá para o resto da eternidade. Amém? Você é filho de Deus. Você tem as promessas de Deus, e você tem que abrir os teus olhos, contemplar a glória de Deus, ver que em meio às lutas o Senhor está contigo. Ele é a tua força, a tua fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Ele é o teu alto refúgio, a tua cidadela. Amém? É isso que você precisa encher os teus olhos, o teu coração, e transbordar pela tua boca uma palavra de certeza, de que com Ele você não vai ficar pelo meio do caminho, não vai sucumbir. Os problemas não são maiores, eles não vão te submergir. A Bíblia diz que quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar.
quando você passar pela água, você não vai se afogar. O Senhor vai te sustentar. Amém? Ele te traz à tona para respirar, como diz uma música. Ele te coloca de pé. Amém? Ele te fortalece. Esse é o nosso Deus. Vamos ficar de pé. Amém? Vocês entenderam a pergunta? O que você vê? Olha para a sua vida. Talvez haja um escombro aí no meio do caminho, tapando a visão das outras coisas e você está vendo um problema. Só problema. Diga para Jesus: Senhor, eu não vejo a saída. Está tudo meio turvo. Eu não sei como lidar com essa situação que eu estou vivendo. Eu não sei. Mas hoje eu quero confessar a minha fé, que o Senhor me conduzirá por um caminho seguro. Amém? E se eu chegar numa situação seguindo a vontade do Senhor, e que parecer que há uma porta que está trancada, ainda que os ferrolhos sejam de bronze, o Senhor é poderoso para despedaçar toda a tranca e abrir a porta diante de você. Mas é preciso que os seus olhos sejam abertos. É preciso que você tenha a visão daquilo que Deus vai fazer. Amém? A Bíblia diz que o mundo era um caos, sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E ali começou a criação de um mundo novo. E 2 Coríntios capítulo 4 diz que o mesmo Deus que disse haja luz, Ele mesmo resplandece no seu coração para iluminar o seu coração, para você ver a glória de Deus na face de Cristo. Para Deus te dar uma visão da glória dele. E é essa visão da glória que vai transformar a sua vida. Deus quer abrir os teus olhos. Deus quer te dar uma nova visão. Deus quer ungir. Amém? Jesus quer passar a saliva dele, a palavra dele nos teus olhos. Para que você seja curado. Para que haja vida sobre a sua vida. Feche os olhos da carne e abra os olhos do coração. Vamos fazer oração. Pai, em nome de Jesus, essa noite, traz uma nova visão, Pai. Uma nova percepção aos nossos olhos espirituais. Se temos visto maiores dificuldades, mais dificuldades do que, ó Deus, meio para romper. Se temos visto, ó Deus, temos sido cercados por problemas, se temos sido assaltados, ó Deus, há ciladas que foram armadas, mas o Senhor é aquele que nos livra. A tua palavra diz que muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor de todas o livra. E eu quero declarar, ó Deus amado, esta palavra e essa promessa sobre a vida do teu povo, que de todas as promessas, ó Deus, que o Senhor tem para a nossa vida, nenhuma ficará sem cumprimento. De todas as tribulações que se levantem contra nós, ó Deus, de todas o Senhor nos livrará. Esta promessa, Senhor, também se cumprirá na vida do seu povo, Pai. Nós queremos te adorar nessa hora, porque o Senhor é aquele que nos livra, é aquele que nos guarda, é aquele que nos faz andar por sobre, ó Deus, as adversidades. O Senhor abre os nossos olhos espirituais. Querido, enquanto nós vamos cantar um cântico, eu quero que você esteja se propondo, esteja clamando a Deus, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa ver, Pai. Dá-me uma nova visão, para que os meus lábios possam descrever o que o meu espírito vê, e não o que a minha carne contempla. Uma visão de fé, uma visão de confiança, em nome de Jesus.